Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Vamos falar mais sobre o sol de câncer. Aproveitar esse ano. E vamos lá, porque eu não falei tudo o que estava na lista. Você está falando, tem uns vídeos aí passados. A lista está aqui. A gente entrou num acordo. E Una Matenta Tiara. Nada mais canceriano que essa música. Bem, eu já falei pra caramba antes de ontem. Hoje vou usar o microfone que acho que fica melhor, né? Tudo bem aí no Reino da Dinamarca? Perfeito. O Lua acaba de entrar escorpião. Aí eu falei, beleza. Aí sim, né? Aí sim, dona Pode. A gente faz sim, se quiser. Tem olhada. Tem realmente uma coisinha pra fazer. Tudo certo, tudo com gás. Vamos continuar no assunto família. Como você chama? Meu menino, meu amor. Como eu sou, Regina Duarte dos anos 90. Thalia, simplesmente Maria, Mirro, Lamarasta, Bate Canceriano. Então vamos lá. Boa parte dessas coisas aqui eu já falei. Tá com estrelinha, né? Mas, vamos falar depois. Falei que eu passei e eu vou falar exatamente disso que tá me sugerindo aí. Ok, lealdade. E falar aí no reino da Dinamarca, quem não sabe o que eu tô falando, trata-se de uma pessoa que me ama demais e que toma muito conta de mim. E se faz acontecer alguma coisa errada aqui, o chicote está lá do outro lado. Só pra eu falar assim, as coisas que tinha foguinho, eu falei, tá? Tá, gente? Pode se calmar um pouco, porque as coisas que tinha foguinho aqui, eu falei. Não vou mostrar mais perto, porque tem nome de gente. Mas Ah não, olha, faltou duas coisas, então vai ser hoje que eu vou falar. Tá? Perdão. Os assuntos com foguinho eu falei na outra, principalmente, mas vamos lá de novo. Completar os que tem fogo primeiro, porque senão o chicote estala. Trata-se de uma pessoa que é complemento divino, Vilo, o guardião da casa do escorpião. Ele é bravo. Por isso que a gente que é da esquerda, quando o povo alguém pronta pra mim, principalmente quando eu tô do outro lado, quando eu tô entre uma vida e uma eternidade, eu fico fazendo. Ai, e quando eu tô aqui, quando eu lembro dessa questão dele, como que ele me guarda, eu só faço assim, ai, quando veio eu tô aprontando. Ai, ai. Só se pode. Não demora muito. Enfim. Essa partida aí também tem que ir naquela criatura. É muito foda. Pois é. Cuidado com. Faz comigo, viu, filho? É, Aí eu e o Padilha, a gente tem tantos assuntos aqui, a gente já tira dois ou um. Pra saber o que é melhor falar. Então vamos lá. E eu falei, vamos fazer só ao vivo. Porque aí vocês vão ver que a Padilha está em outra dimensão. Ela se você tem capacidade com esse chakra aberto, você consegue ver o plano interdimensional aí, plano astral da Terra, principalmente esse mais enxergado da gente. Mas ela, assim, e enfim, ela posicionada aí, dois ou um, se tiver para bom, não precisa de três. Tá, ele veio, então te para o ímpar. Tá, então.
Ah, de fratura, agora vamos sem conta não. Ah, 9, eu ganhei. Ixi, então vamos lá. Falar de um assunto aqui. Eu vou começar a contar. Vou contar uma história. Já que isso daí ganhou, eu vou contar. Caso de câncer, né? Traz traumas. Traumas aliado ao outro escorpião. Assuntos que eu vou falar. No momento escorpião. Condução entre escorpião. É, pra mim é o signo mais. Que eu mais. Né? Mais gostoso. É mais interessante. Ele é um signo do mistério. Signo de uma força é, enigmática muito grande. E se você aponta com uma pessoa dessa, automaticamente você vai se dar mal depois. É uma coisa meio que automática. Então, assim, da sexualidade muito aflorada, né? Esse daqui é o. Quem tá vendo? É o Snoop, né? O vinho aqui. É o Snoop. Vou contar uma história rapidamente, já que eu ganhei. De uma criança que fez a passagem muito cedo, de forma brutal. Vamos assim nomear um ser muito especial de música. Essa música foi apresentada ao mundo através de um filme de muito sucesso, lá pelos anos 40, 50, por aí, de nome Fantasia, de um estúdio que então dominaria o mundo na fantasia, que seria o estúdio Disney. E nesse filme ele apresenta a fantasia. Entre outras coisas, ele conta uma história que se deu lá atrás, no tempo dos dinossauros, quando houve uma briga entre espécies. E um momento, um segundo, salvou a vida na Terra. E ele conta o porquê. Que houve uma praga, que foi uma espécie que conseguia dizimar os seus predadores. E um em especial conseguiram dar fim àquilo. E nesse filme Fantasia conta a história. E nesse filme Fantasia conta a história, chama a música para se apresentar. A música, ela tem muita vergonha para poder se apresentar. Ela é tímida, very shy. Então, esse filme fez um enorme sucesso. O seu símbolo, que era um ratinho, então, criação maior do criador do estúdio, chamava-se Walt Disney. Esse rato camundongo fantasiado de feiticeiro viraria um dos símbolos, uma das insígnias de maior ostentação e poder e fantasia, poder, enfim, que é a Disney. Pouco tempo depois, eu vou chegar aqui um pouco antes da música viver isso, ser apresentada nesse filme, ela teve a vivência lá no meio de um lugar deserto, viveu, foi largado ao mundo, fez um teste, viveu na ignorância, viveu entre cabras e ovelhas, viveu disso numa solidão muito grande, teve um ensaio de afeição, afetividade, um pouco de realidade, educação quase nula, né? Exatamente, que é uma encarnação preparatória para você lidar com o elemental da ordem, né? Por conta da característica muito ortodoxa na questão da sexualidade, essa pessoa acabou sendo assassinada. A história depois, como muito acontece nos Estados Unidos, que é um país protestante em sua maioria, em que a espiritualidade não tem muito valor, os obsessores lá conseguem, e como é um país frio, as pessoas conseguem
depois do desencarne, quando há alguma injustiça, as pessoas têm a cultura de ler, né? Então as pessoas conseguem fazer com que sua história seja contada de forma é, não intencional pelo autor, mas muito inspirada na pessoa que fez a passagem. Continuando, vamos nomear essa música que iria nascer então lá pelos final dos começo dos anos 50, no meio de um lugar muito gelado, parecia que era Natal o ano inteiro, nesse lugar que ele nasceu. Um lugar frio, um lugar, mas ao mesmo tempo ele sentiu muito amparo familiar muito grande. Ele era filho de muitos irmãos, ele era até então o último, era uma criança, ele tem muita história para contar. Ele teve um cão dado por um vizinho e por uma vizinha. Teve um cachorrinho de uma raça que hoje em dia é usada para poder fazer testes em medicamentos, que é um Beagle. Um Beagle bicolor que é muito raro, principalmente bicolor preto e branco. Essa criança tinha uma irmã que ele não gostava muito, mas se dedicou a ela. Tinha outros irmãos que, ao ponto de que, em primeiro momento, essa criança não consegue sequer lembrar quantos irmãos ela teve. Da mesma forma que a história é contada em alguns livros, ela é contada em filmes também. Tem um filme chamado O Anjo Malvado, que é com Macaulay Culkin, e conta mais ou menos a história dessas crianças, só que bem distorcida. Essa criança viu que na vida ali ia ser muito difícil, fez um grande amigo que depois encarnaria e seria muito conhecido, nem o seu ofício, vindo de quase uma cidade muito próxima, assim, continuou seu ciclo reencarnatório. Tá? A sua história se eternizaria por conta de um cartunista que fazia tiras em jornal. A sua história, o seu jeito de ser, de pensar, e o nome dele era Charlie, chamamos assim de Charlie. Vamos chamá-lo de Charlie Piccoli, né? E Charlie Piccoli, de ascendência italiana, em outras terras que não a Itália. Charles Piccoli tinha os olhos bem escuros e o cabelo, apesar de pouco, bastante escuro. Era conhecido na sua escolinha como Charlie Brown. E Charlie Brown adorava o seu cachorrinho, porque foi um presente que ele tinha, e ele dava muita liberdade e tinha completa integração com esse cachorrinho. Charlie, depois da vivência anterior que ele teve, foi assassinado pelo então proprietário por conta da sua sexualidade. Ele foi assassinado pelo dono das ovelhas que ele tomava conta, coisa que também depois virou filme. Ele com uma coisa muito introspectiva, ele sabia que a missão dele ali seria um start para depois que uma outra. Algo dele dizia que não duraria muito, seria de forma muito cruel. Charlie foi se lidando ao mundo, foi conhecendo a música e gostou bastante da música que então ele era apresentado principalmente pelos seus irmãos maiores. Na escola ele se sentia bem, se sentia amparado, mas via que tinha algo bastante difícil naquela sociedade. Charlie gostava bastante do frio que fazia lá no intenso. Tinha dias que Charlie não suportava seu irmão. E
Um dia, Charlie resolveu, em sua busca pela autonomia, fazer aquilo que na geração fazia quando era naquela idade, era muito novo para poder fazer aquilo, mas ele insistiu com a pessoa e a pessoa deixou. Ele era filho de uma família humilde, dono de uma coisa como se fosse lava-carro. Então ele conseguiu ser entregador de jornais, porque ele queria uma certa coisa no Natal, se aproximava. Charlie gostava muito das tortas de maçã, que era feita tanto pela vizinha como pela sua avó. Charlie sofreu tanto na mão da irmã dele, e Charlie conseguiu. Assim, ele entrou tão dentro de si e que ele se integralizou com a natureza que existia ali, inclusive com os pássaros, principalmente, que eram poucas espécies de pássaros que passavam por lá. No inverno, todos migravam para o sul. E ele conseguiu fazer que o seu cachorro e um outro pássaro fosse grande amigo seu. Charlie, um dia, quando ele sentiu o mundo espiritual e viu que aguardava, se entristeceu demais. E a gente sabe que toda vez que a gente morre, uma parte do nosso superior permite isso. Seja da morte o tipo que for, foi permitido pelo nosso superior e pelo Criador. Ele estava esperando o casamento, o Natal, ele aguardava, mas aí ele se lembrou do seu grande amor, o outro que tinha sido um irmão seu, que estava, depois também viria a ser conhecido por conta de salvar pessoas que iriam ser mortas numa guerra. E Charlie então seria um fantasma apenas. A mãe de Charlie, uma pessoa muito vaidosa, mãe de muitos filhos, cada vez mais e uma pobreza extrema na vista das pessoas que ali estavam. Charlie. Charlie temia sua mãe demais, na pouca idade que tinha. Mas ao mesmo tempo, Charlie ficou muito feliz porque seu irmão mais velho tinha ganhado em sua vitrola, ele conseguia ouvir uma música que fazia muito agrado aos seus ouvidos. De, de, de ritmo muito bom que ele nunca tinha ouvido antes até então. E conjunto a isso, ele tinha ganhado de presente, um pouco coisa que também um parente, algo como se fosse um robô. E ele guardava aquele robô com muita carinho e atenção. Teve um dia que Charlie chegou e viu que seu robô estava totalmente destruído. Juntamente a isso, aproximava-se o dia em que as pessoas nesse lugar elas se fantasiavam para poder curtir um dia especial que todo mundo se fantasiava. Charlie queria ir com seu então super-herói favorito e essa fantasia não tinha como a mãe ou outra fazer. A loja que se vendia só para fantasia era cara. E ele não esperava ter isso, mas o pai de Charlie gostava muito dele, tinha muita consideração pelo menininho. E de entre muitos, ele tinha uma atenção especial porque algo nos olhos de Charlie dizia que ele era uma pessoa especial. E o Charlie então recebe essa surpresa do pai, que era a fantasia do seu super-herói, para ele poder se fantasiar nesse dia especial. E Charlie, chegando da escola, viu que além de seu robô estar destruído, a sua fantasia também fora destruída. Charlie fez um escândalo com a mãe e tal, por conta dessa irmã.
Charlie, então, como gostava de ficar bastante tempo no banho, a mãe sempre brigava. A mãe teve um acesso de raiva e, em sua possível depressão, diante de tantos filhos e diante de tanta coisa, questões do mundo e tal, ela afogou Charlie na banheira. Apertou o pescoço, enforcou ele, foi vendo ele azul e foi tendo cada vez mais força e ele querendo se soltar, se salvar. Acabou morrendo enforcado na banheira. Charlie, então morreu. Charlie, a mãe, depois dobrou assim, ficou louca, desesperada. Charlie deu alguns respiros, mas Charlie viu uma porção de coisas no mundo astral que ele não suportou e resolveu dizer adeus. Encontrou a face do Criador com um trem, viu as profecias, viu onde Satanás, o demônio, sorria, viu a traição que passaria, que passou, chamou o Hello, esperou o voo dos pássaros. O seu cão tentou avisar o pai de Charlie, que trabalhava na, com carros, enfim, do que é qual era a intenção tanto da mãe da irmã interna, né, que os cachorros sentem, mas não deu tempo. Então, Charlie disse adeus. Anos depois, Charles fez amigo com alguém lá perto dos lados onde ele tinha feito a outra encarnação, também não muito longa, que passaria talvez dos 23, 24 anos. E então ele disse adeus, fez essa amizade no astral com um certo John. Esse John escreveu uma música, essa música fez um sucesso que se chama American Pie. E é isso. Contei essa história. O que é importante? A história de Charlie Brown. Ficaria famoso depois como inspiração desse bonequinho aqui. Pronto. Aí, Padilha. Grato. É complicado, né? Esse menino. Quem procura por justiça, né? Oremos todos pro Charlie. As coisas do mundo tem um trave, assim, entre nó, né? E o que aconteceu depois, a mãe de Charlie, com muita culpa, naquela época, principalmente no subúrbio de uma cidade, uma população de bárbaro, mesmo a polícia tomando conhecimento, viu que era um acesso de raiva. E Charlie foi como jogado ao lixo. A família não se tocou no assunto. Charlie de tenra idade. E pouco depois a mãe morreria de um câncer. E é isso. A família continuou por aí. Alguns se dando muito bem, outros nem tanto. Mas estão todos aí. E tá tudo bem. Charlie não se preocupa com essa família mais. Até onde eu sei. Nesse sentido de proteção. Né? Uma historinha bem umbralina, né? Bem canceriana. E esse Snoopy aqui é legal. Vamos tocar a demônia de novo? Vamos. Aquela coisa, acontece isso de câncer, né?
Vai. E essa é a história de Charlie que eu queria contar. Quando a gente quer. Você não sabe o que é esquerda na espiritualidade? A esquerda são os protetores da luz, os guardiões. Eu sou esquerda, Padilha esquerda, somos guardiões. Fila esquerda. Pessoas que carregam como se fosse uma luz também, porque às vezes fala chega, né? Tá aqui a luz. Igualzinho esse boneco aqui, tá bom. Vai por ali, vai por aqui, vai por lá, sai dessa escuridão, tá? Tá, chegou, seu sofrimento, acabou. Os guardiões, por isso que vocês são com asas ou capuzes, são de resguardar um mistério, chamados de Neuro, tá? E quando chega a luz, a pessoa tá por enquanto ali naquela questão, tá tudo em paz. E é isso, cadê ele? História contada. Vamos ao próximo subject. Não contem que ainda passaram mais, né? A história deixa a gente um pouco triste, né? Porque mostra a capacidade da violência, né? A gente teve um exemplo recente aqui no Brasil, né? Hoje a gente queria aproveitar a egrégora do futebol que a seleção ganhou. Eu aproveitei só pra fazer isso assim, mas na hora que eu acordei, aconteceu aquela coisa. Me deu um pouco de trauma, porque aquele povo gritando e aquela usina, aquelas coisas assim. O cara me lembrou o impeachment e as panelas. Onde ele me ajudou com o horário. Onde tava de repente uma coisa assim. Lembrei daquela época, eu acordei, já tá um pesadelozinho. Um agradecimento. A mãe apresenta a dirigir, né? Já um tempo, tanto da Menilha como do Dodo. E ela já sabe pra mim, eu quero contar para ver como que é a sincronia dos fatos, né? Eu, até agora, eu vou feito muito, né? Pelo advogado, a questão da pessoa, na questão física e tal. Eu estudei para isso, tenho algum dom, mas a espiritualidade eu não consigo pensar em ver. Eu não julgo de jeito nenhum. Isso não gastaria, né? Se a pessoa tem um dom, não serve por esse dom, né? Não julgo de jeito nenhum. Quem cobra pra ler carta, se a pessoa vive disso, se a pessoa vive de alguma coisa, né? Se a pessoa tá disposta a pagar e tal. Eu não me sinto à vontade. E tudo que eu falo no tarô é babadão, né? Eu abri conta essa pessoa que o mentorado dela é do pessoal do Hilário, da falange da cura e tal, clínica. E eu tava com essa dúvida, né? E eu não tinha como pagar, mas essa pessoa ela tem essa necessidade, assim, ela quer uma coisa, mas ela precisa pagar. E no outro dia apareceu uma mulher do nada, perguntou para uma pessoa se ela era crente, a pessoa falou que não. Ela falou, então você é o que é? A pessoa falou que era espírito. Nossa, você conhece alguém que, pelo amor de Deus, eu não sei quem estão cobrando 500 tantos para tirar uma carta. E perguntou se ele essa perguntou se alguém. Falou, nossa, eu conheço um que é muito bom, mas não cobra nada. Tempo, né? E ele me colocou num dilema, falou, não, pago, tal. Nossa, não apareceu. Eu falei, mas será que eu aceitaria esse dinheiro? Tipo assim, até no primeiro momento eu aceitaria, óbvio. Mas como ficaria o meu corpo anímico? Eu tenho muito cuidado com ele, você também deve ter com o seu. Presta muita atenção, que é onde a sua energia volta para si. Você acaba.
E eu fui com essa questão, eu tinha uma questão para tirar, né? Eu falei, nossa, obrigado, viu, gente? Depois não pareceu. Essa daí, né? Mas era uma questão que eu precisava realmente de um amparo e de uma pergunta. O que fazer diante de tal situação? É que você vê, pagou de uma forma ou outra, mas pagou. E é assim que são as coisas, tá, gente? Principalmente nessa época que a gente está entrando. É, merecimento feito, né? Outro recado que a gente tinha para passar é que existe um mundo que são meio que o backguard da gente, assim, sabe? Tá ali na retaguarda aqui desse canal, nessa vibração. Todos nós são da Terra, são terrestres, mas tá aí uma vibração outra, não visível, não tangível por nós aqui em primeiro momento, né? Uma pessoa que desenvolva a sua mediunidade nesse quesito, a pessoa consegue ter acesso. Em outros momentos da Terra era uma coisa meio que harmonizada, mas as coisas aconteceram de tal forma que não pode mais ser. Eles falam do reino dos elementais. Vocês conhecem aí como doentes, fadas, essas coisas. Né? Isso está acontecendo, está tendo uma modinha de colocar um duendinho dentro de uma garrafa, né? Fazer uma arte ali e ter todo aquele tipo de tempo, né? Isso aí, isso aqui, isso aquilo outro, né? E eu vi, achei até legalzinho, mas aí eu já tive dois duendes que uma amiga minha tinha me dado, gnomos, né? De amigo secreto no último ano. Então, talvez os caras estavam cheios de flores. Durou pra caramba aquilo ali. Minha mãe derrubava uma vez que o cara pescoço de não sei o quê. É uma coisa que se você tem em casa, se você acredita, se você tem a espiritualidade presente na sua vida, aquilo ali simboliza realmente um espírito do reino elemental. Se você não tomar cuidado, ele pode fazer uma bagunça imensa dentro da tua vida. Eles são bem bagunceiros. Pode fazer o que você quer, sim, mas a princípio é a cara da natureza deles fazer uma dó que você não tem noção. E prender eles dentro de uma garrafa. Depois eu conversando um pouco com as pessoas aeronas, principalmente na hora do banho, na academia, isso aqui, era uma crueldade imensa. Tinha umas pessoas doentes da década passada, cara, que o Orkut que prendiam gatos dentro da garrafa e ficava tipo, vendo quanto tempo ele ficava vivo ali, todo retorcido dentro da garrafa. É uma crueldade extrema. É algo semelhante. O doente, ele vai. Você vai ter energia para aquilo, porque a imagem com a fé que você joga realmente prende o doente, o gnomo, o espírito elemental, né? E você vai fazer, mas está fazendo uma crueldade que depois ela fala para você. Eu vi no shopping, eu vi em alguns lugares isso, mas eu falei, nossa, que modinha, né? Mas eu falei, meu Deus, depois eu parei pra pensar, pensando, né? Aí depois Deus, não avisa lá se puder, principalmente nessa lua aí, da vista, enfim, tá avisado aí, se você curte, eu deixo esse aviso. E agora outro aviso. Não é aviso, gente, acho que vai ser hoje um quadro de aviso com todos. Tá que palhaçadas e coisas do sentido. Cadê? Se não achar, foi. Foi pro outro motivo. Ah, tá aqui. Eu sou fã, gosto de rock, de Rolling Stones, e vamos focar agora num assunto não tão espiritualizado, é um assunto que toca todo mundo. O que eu acho importante todo mundo saber. Principalmente nós gays, mas também todo mundo, porque todo mundo se está saudoso, saudável, está bem consigo, né? Está numa idade plena de responder para o seu próprio corpo, a pessoa gosta de sexo, né? Seja monogâmico ou não. Mas ela gosta, porque é natural. Essa é parte da vida, quase vida. Aqui nesses termos de vida é uma coisa bastante importante.
9 vezes a gente enfrentou por um estilo. Eu perdi o meu maior ídolo, assim que eu pessoa que eu amo demais até hoje, tudo mais, que é o Renato Russo, que morreu em 12 de outubro, que eu nunca mais fez em 96, novo, super novo, dessa doença que viria para ser a mãe de todas as doenças, porque ela acabava com o seu sistema imunológico e você estaria propício a qualquer dúvida. Foi uma engenharia genética muito bem feita. Onde quando se teve a liberação da sexualidade no mundo, onde a cristandade imperava, em termos religiosos, no plano ocidental, e concomitantemente isso, principalmente entre aqueles que fazem muito sexo, que são aqueles que produzem a testosterona, sexo é muito fácil, né? É, surgiu essa, esse, parece um satélite, né? Um, esse serzinho do reino elemental, quase mineral, né? Que tinha essa discussão que se tratava de vírus, mas com a vida, porque se reproduz como vida, uma produção de tudo, do reino. Surgiu concomitante a coincide com o auge assim, da Guerra Fria, mas é só um, só um beijo, né? É, ela se alastrou no mundo inteiro, fez muitas vítimas, né? Muita gente fez a passagem. Criou-se um estigma, morte, a pessoa recebeu a sentença de morte. Até descobrir como e como era, e eu cresci exatamente bem esse, esse não vou me lembrar, esquecer nunca, quando Cazuza morreu, eu estava na rua, e um amigo meu lavava um carro, falava, nossa, carro interessante, era o Uno 90, 80 e pouco, Uno forte assim. O Alexandre Gordo, que era vizinho da Carla. Carla, ei, lembra? Você vai comentar depois disso. O Alexandre Gordo tava até com lenço na cabeça, já é muito complicado, porque já tinha morrido. Né? Todo mundo deu graça. Então a gente cresceu, eu, da minha geração, a gente cresceu com muito medo dessa doença. Né? Era uma doença que, meu Deus, né? Oi, Sandro, você é uma delícia. Vamos casar? Tô brincando. Não tanto. é... Carioca, sabe? Enfim. Escorpião, cuidado. Escorpião fica propício. Enfim. Essa doença, como levou meu Renato Russo, depois do Fred Mercury, óbvio, eu era muito pequeno para curtir o Fred Mercury quando ele morreu, mas eu já gostava das músicas desde muito pequenininho, depois para mim, em termos de rock, que é quase unanimidade das pessoas, Queen não tem pra ninguém, né, cara, né? Só Led Zeppelin, né? Mesmo assim, uma questão de qualidade, mas de sabor, assim, Queen não tem pra ninguém. E ao invés de ter levado o Morrissey, né? Outra bicho que, né? Não fazia muita falta, não, né? Fez o sucesso ali, pronto, acabou. Maldade, né? Levou o Fred Mercury. E, enfim, entre outros. Só que acontece que a gente passou por uma geração que a ciência se desenvolveu, o aparato da, da esquerda e tecnológico foi diminuindo os paradigmas energéticos e as pessoas podiam conviver então com essa doença, não era mais um estigma de morte depois de um tempo, né? Você tomava uma medicação só que te trazia vários efeitos colaterais, a pessoa deformar, perdia a gordura do rosto dava lipoatrofia, não era algo tão meio gay, tudo. Isso foi uma questão muito pesada. Eu sempre fui meio que ligado à morte, porque o cara gosta, sabe? Era ateu, mas curtia, ficava fazendo ritual eternamente com os amigos, essa música gosta de série, Madame Satã, dançar com a parede, esse tipo de coisa. Morte sempre vai ficar pra mim.
me aproximar dos filósofos e tal. Tinha muito medo, mas nunca tive tanto, né? Vários amigos descobriram, a gente passou por essa coisa e chegou-se numa época em que dificilmente vai ver uma pessoa que morre por HIV gay. Por quê? Porque gay tem medo. Agora, o que está acontecendo? A galera que não é gay, não faz teste, não se cuida, estão morrendo. Ou os novos gays que não se cuidam estão morrendo. Por quê? Porque eles deixam chegar a um certo ponto e quando vai tentar salvar já é tarde. Não tem como você recuperar. Já é uma pneumonia que não tem mais volta, um ataque de plasmose no cérebro que não tem mais volta. A pessoa sequer sabe como ser ela um portador de elite, por exemplo. Teve uma discussão porque você tomava a medicação se você chegasse a desenvolver a AIDS, que é o HIV é um vírus. A AIDS é a doença da síndrome de você não ter mais imunidade. E que o vírus se instala e tal. Depois de isso fiquei sabendo, parece 2 anos para cá, mesmo os portadores de elite, que eram aqueles que, se você se informasse, por exemplo, o Magic Johnson e outras, a pessoa nunca ia desenvolver aquilo, né? Ele aportava, mas só passava, não desenvolvia o HIV, mesmo sendo portador de elite. Viu-se que, se você, o HIV entre a sociedade espalharia, o cara sendo portador de elite, mas se foi espalhar para a pessoa que não ia ser comportado como ele, ia matar a pessoa, né? Ou deixar a pessoa, enfim, ia fazer mal. E como o corpo está numa constante briga ali, né? Ele porta o vírus fica, não consegue matar as células dele, mas está presente no corpo dele. Então, isso no futuro poderia ocasionar deixar o corpo mais debilitado do que ele estaria se a pessoa não zerasse a sua carga viral. Então todo mundo toma o medicamento. E mais, se você é como eu, homem que faz sexo com homem, você pode ir a uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, da sua cidade, onde o programa do DST-HIV é oferecido, e você vai receber a medicação para você. Você vai ter que tomar todos os dias, mas você vai ficar tranquilo que você nunca vai ter mais. Você com ou não ser camisinha, isso daí, tipo, camisinha, né? Aí vai ficar da sua consciência, porque existem outras doenças sexualmente transmissíveis que não é AIDS, mas faz um malzinho, né? Sífilis, se você pegar e se você não tratar, e passar um tempão, ela dá sífilis neural que você praticamente morre. Então, tem hepatite C, que é outra coisa chata, que até tem uma cura, mas você também tem outras doenças, mas vai ficar a seu critério. Então, isso é muito bom, porque você, quando você é gay, você vai ter uma hora dentro de sala, normalmente, se você quer fazer um sexo sem camisa, né? Sem a proteção e tal. Os héteros podem, porque eu seria. Ok. Podem, né? Mas, sabe, e quantos se contaminaram assim, na verdade? Muitos. Muitos, exatamente isso. Nossa, mas exatamente isso não tem como falar o que faz, né? Então é imprescindível. É imprescindível, mas era. Principalmente depois do PrEP. É, usar a camisinha que seja quem fosse, né? E aí tem um problema, tem muita gente que a camisinha praticamente não tem confusão forçada, porque tem gente que não tem acessibilidade tal que consegue, tem gente que pode colocar brocha, tem várias coisas, né? Tem gente que não. Eu acho interessante. Poesia, né? Camisinha você tem que ficar certo, dá até tesão de ver um negócio de camisinha. Para outras pessoas não vão ver com isso, enfim, cada um em sua lei, né? E hoje tem isso daqui, que pode, esse folhetim, está espalhado por São Paulo e tal, se você for num lugarzinho qualquer onde você possa relaxar, como um dia de rua assim, você vai ver, e tem o PrEP e tem o PEP.
né? O PrEP é exatamente, vou até ler aqui. O que é? Vou ler exatamente o que está no folhetim, tá, gente? PrEP consiste no uso diário de medicamentos antirretrovirais, AEV, para pessoas soronegativas antes de uma exposição ao risco HIV. Onde está disponível? A profilaxia está disponível em algumas das unidades de saúde da rede municipal especializada, em CTEs de São Paulo, confira os endereços, no caso de São Paulo, mas tem no Brasil inteiro. Por enquanto, o neoliberalismo não quebrou isso. Os médicos ainda estão segurando, né? A cartada não chegou até aqui ainda. Eu acredito que não, porque todo lugar, todo mundo, né? Dá medo, né? Seja Temer, pega todo o espectro, né? Seja Rodrigo Maia, Álvaro Dias, Ciro Gomes, todo outro não tem seus esqueletos. E que eu disse, muito hétero hoje está morrendo ou descobrindo às vezes tardiamente que é gay, óbvio, que é positivo, porque não se protegeu e essa geração passou por esses medos, né? Não perdeu ídolos nem nada. Hoje em dia se morre exatamente isso, né? Às vezes por estigma bobo, ninguém, se você faz teste, você mesmo, todo viado já passou por essa vida, né? Eu lembro de sexo de uma forma que não faço, mas eu fiquei muito tempo com medo de ter medo que se eu fiz aquela forma todo mundo passava, sexo oral. Esse recebeu dano, falava que passava, não passa não. E eu, agora, hoje em dia, eu tenho mais que a certeza que quem não, não tem a carga viral detectável, a pessoa não vai passar isso para você. Porque você tem mais esse remédio que eles te dão. O remédio hoje está com qualidade tão imensa que é um só e acaba e não tem a possibilidade. O HIV tudo deu força realmente. Eu lembro que quando ia surgir o Super HIV lá em Nova York, óbvio, né? Nova York, o mundo inteiro ali, principalmente veadeiro, não sei o que, de pé. E era o resistente daquele remédio, resistente daquele outro remédio, surgiu um químico resistente a tudo quanto é remédio. Mas eles criaram um que pega na base, um super forte, potente remédio anti-HIV. E é por isso que decidiu-se então ter essa ação, e aí você vai diminuindo, né, a contaminação e a circulação do vírus. Aí para quem é PrEP é prioridade, mas aí não é para todo mundo. Estou falando para nós gays. Você vai ganhar, porque além de você fazer a PrEP, você vai poder fazer exames com regularidade, você vai poder tomar vacinas todas, você vai ter um convênio médico de graça e muito bom a rede de saúde. Eu falo porque eu tenho um convênio médico, mas o problema é na UPA, cara. Porque é muito melhor aqui no meu bairro do que os hospitais que tem aqui na região. São Bernardo do Campo. Você estava com um tempo atrás que ficou de garganta. E outra vez, uns anos já, eu sempre tem que pegar gripe. Tomei vacina esse ano, aquela coisa, não vou contra a minha fé, mas enfim, tomei vacina e eu tive os efeitos colaterais no outro dia. Mas eu tô falando coisa que sirva pro geral, né? Então, para quem é prévio? Para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e tem maior risco de infecção ao vírus. Como nós que não podemos doar sangue, gays, homens que fazem sexo contra homens, HSH, nossa. Profissionais do sexo, tipo Michelle Soraya, homens e mulheres trans, travestis e casais foram diferentes, né? Foram discrepantes, que é um que é possível, outro não. Só o outro não encontraram nada, pode se liberta da camisinha, né? Acho que é interessante, o sexo tem várias artes do sexo nessa lua. Então, bastante é isso. Né? Aí posso parar de usar camisinha? Aí tem aqui, a pressa é uma profilaxia apenas para o HIV. O uso de camisinha é recomendado para prevenção as outras infecções sexualmente transmissíveis e bem como evitar uma gravidez. No nosso caso, não sei você, mas meu útero é seco.
Tá dado esse recado, eu acho muito válido, viu, cara? Porque eu passei por situações de medo, de estigmas, de amigos, a minha geração se perder e você ter hoje essa opção é uma coisa muito legal. Vai ter loucos aí falando que contra. Não, não sei o que, já participei de uma discussão disso. Não é lógica da pessoa. Enfim, tem o. Por quê, né? Manja, não consigo nem ultimamente fazer sexo por fazer com já fazem, né? Mas aproveita aí, né, galera? Vai ter que tomar um remédio todo dia, pode ser uma coisa muito fácil. Não, nenhum, não. Principalmente se eu falar que é bom, toma todo dia. Um estilo. E se você descobrir que você é soro negativo, soro positivo, você pode também. Né? Tem PrEP e tem PEP. Se você se expor, você pode fazer também. É uma coisa semelhante, mas é só durante todo o período, se você se expor. Recado dado, recado muito válido, né? A todos nós. Aí, geração pós, média, demônia. Ela mesma também perdeu as amigas para isso. Né? Passou por isso. Foi quase um genocídio que poucas vezes a humanidade viu igual, né? A gripe espanhola, a meningite, que a gente no Brasil, que não está registrado nos jornais, mas, nossa, a meningite quase acabando todo espiritual. Até quando, enfim, aconteceu essas coisas no plano espiritual. A meningite acabou aí, assim, e rubéola, né? Coisas que vocês, nós todos temos que dar certo bem, com vida ou morte. Essa questão aí, você vê como está rejeitando, né? Coisas boas nos novos tempos. Sexo parece que tem um estigma muito chato, né? Neurótica, né? Namorado muito da neurótica, quando ficar fazendo dos anos 80 até que pode ficar perfeito. Peraí, acho que ele nem precisa ficar fazendo isso. Então, ocasionava essa desconfiança em que você está fazendo. Confiança em mim permite aí, né? Ainda bem que essa adopção não cheguei. Maria, Palermo, muito fácil. E é isso, recado dado. Contado a história do Charlie, recado dado no Stephen, e o Jamie também. Interessante. Acabou esse dia. Deixa eu ver aqui. Então, hoje eu nem ia fazer. Eu nem ia fazer live, mas aí começou um montão de gente me adicionar de um monte de lugar diferente, de país diferente. E quando fui vendo os países, aí começou a gente me adicionar gente da Costa Rica. Não sei se teve jogo hoje lá. Mas eu falei, tá bom, entendi, gente. Aí eu parei, pô, para, veio na hora que eu tava malhando e, pô, não, faz uma live lá e passa, porque sabe como que é. Aí você faz umas 4 lives sobre o postulado e marca 4 que a casa cansa. É, como eu já disse, os astrólogos, câncer rege, é regido pela Lua terrestre. Mas, na verdade, é a Terra que é câncer, né? Mas, como a gente tem esse satélite aí, por isso que os cancerianos ele tem uma certa convolúvel, né? Depende muito da situação do dia. Eles vão estar, isso não é uma coisa tipo, quer, não quer, de geminiano de um libriano. O libriano sabe sempre muito bem o que quer, só não tem coragem de se expressar. O geminiano realmente fica na dúvida. E o canceriano, às vezes, eu sou doidinho, sabe? Não quero. De nossa. Mas é assim, né? Canceriano todo quem é canceriano sabe o que eu tô falando. Né? Eu tenho isso no forte no mapa. Uma coisa que eu queria passar agora, pedir licença e escusas aí,
Arcanato, que é o reino da Dinamarca. Cancerianos, eles costumam, é uma forma de evolução e de crescimento, ficar reclamando, né? E na reclamação eles vão conquistando tudo que eles querem. Tudo. E não dão valor. Pausa. A gente está entrando desde o ano passado, que é o seguinte. Astrologia morre, tá? Se você não gosta de astrologia, você nem está fazendo aqui assistindo. Existe a regências que duram 3 dúzias de anos, 36 anos. E são os seguintes regentes, começando pelo mais pesado, né? Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus e Lua. Esses são os regentes. Nessa ordem. E a gente saiu da regência do Sol e entrando na regência de Saturno. Nessa ordem não. Essa vez Saturno. Começa de novo, né? Lua. Não tá certo a ordem. Não sai da regência da Lua, na regência do Sol e agora a gente está na regência de Saturno. Desde o ano passado. E cada ano um deles vai regendo, né? Vai se trocando entre si. E ano passado foi Saturno abrindo e centrando no próprio trono. Regeu ano passado, que foi exatamente o ano de escolha simples, de parar, pensar e bem saturnino mesmo, né? E esse ano é o ano de Júpiter. Mas a gente vai passar 36 anos sobre a regência saturnina. Né? Questão do tempo, desse eremita, Saturno. Saturno rege Capricórnio, posição do meu chupo. Capricórnio é um signo de terra. O signo de terra que pra mim é errado, é do zodíaco. Desculpa, Ademar. Mas por esses campos é uma ralé, né? A gente só pensa na nosso ganho e o ceticismo que já não cabe mais, que é loucura pra mim, certo ceticismo que existem aí. Eu conheço gente que eu tô com essa água aqui, mostrando que a pessoa fala que não tá. Aí pode falar assim que não tá. Loucura pra mim. Pesada, né? Tipo assim, a pessoa fala, sofá que não tá aqui, sofá cama aqui não existe. E você fala, não, tá aqui, mas não tá. Não é que você tá querendo dizer que é outra coisa, você tá querendo colocar em cima, não, ela não tá aqui. É uma cegueira forçada e um orgulho muito grande, viu, né? Signo de terra, não tô pensando. A gente acabou de sair de uma era de signo de terra que era de virgem, né? A humanidade procurando pureza, capacidade, sistematização, autocrítica, e trabalho. Isso daqui tá passando, falei do tempo, não vou fazer não tempo nada, é Cronos. Gente, faz Saturno, Cronos. Faça o congresso melhor. 1 hora de vídeo, uma casa, como eu quero falo bem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tu querendo se prepararem para esse. Você tem que, na mitologia, que Júpiter é um grande benfeitor de Saturno, mais temido. E não tá uma pessoa muito focada, cara. Né? Você quer tudo de mão beijada, né? Não quer pensar, né? Nem isso. Né? Não é beijinho, né? Não é assim não as coisas, viu? Pra quem não pensa assim, Saturno é bom. Saturno foi difícil, mas ele tirou as ilusões, gente. Ele vê sobre muitas ilusões, né? A respeito de pessoas, de coisas. Ele tirou isso, né? Em relação à paz, em relação a
a questão dessa necessidade que a Ariana tem, principalmente eu, de ficar me doando um pouco da vaidade. Tem verdade, mas não me sinto comprado em poder oferecer coisas para as pessoas. Trazer isso uma sociedade que estava sendo muito intenso, mas durante a sua regência eu parei e pensei teve ilusão, grande desilusão, vira aqui, grande desilusão. Não é isso. Ele te dá aquilo que você merece, tem que fazer a colheita, tá? A gente aqui, né, aqui você tem um tempo determinado. Você pode plantar o que você quiser. Vou dar um exemplo. Que aí entra, vou amarrar com. Já matando outro assunto aqui que está na frente que eu estava para passar. Quando meus pais internaram sobre muita violência, né, como é ilegal, né, se contrata um resgate, que eles cobram um horror exatamente por ser ilegal, uma coisa bem cara. Então, vários caras, eu sou forte, sou difícil para resistir, né, mas vários caras pegam na porrada e jogam e se levam. Sequestro, né? E eu passei naqueles meses, eu não conseguia conceber uma pessoa que era minha amiga, que perdeu completo o buraco. Uma pessoa que foi jogando na rua por uma história que eu não vou falar aqui, porque ela tem vergonha até hoje dessa história. Uma pessoa da casa de Ares, mas o terceiro decanato jupiteriano, então já tem atitude sim, mas se for que a pessoa se levantar para o mal, vai. Uma pessoa que eu quase uma drag queen, uma mulher, por conta de um ciúmes, de puta que ela trazia consigo, mas uma pessoa que compartilhava, que acessava coisas boas para os instrumentos. Essa pessoa ter participado dessa traição é muito difícil perdoar num primeiro momento. Naqueles meses que eu então passava por aqui, eu passava por aqui, era difícil perdoar. Eu pensava, eu falava, nossa, eu preciso, mas eu era uma raiva que eu sentia dessa pessoa, que eu não conseguia colocar nome sequer. Aí eu vi aqui que você tem que respeitar. Se você tá com raiva, não, xingue, no outro dia fala assim, permaneça na sua direção e tal, mas não se incomode, uma hora você vai se perdoa, relaxa, canceriano, não perdoe, vá pra merda, que aquela pessoa vá pra puta que pariu, que gancho, segue ela e faça ela passar por coisas inomináveis, sabe, assim, relaxe um pouco em relação a isso, se eu ficar em um paradoxo, em rolling coaster, tão dito, no looping, muito mal. Sei disso porque eu lido canceriano a vida inteira. Quando ele vai se adentrando, né? Que todo signo de água é muito sensível à espiritualidade. Relaxa, cuidado, entra aquela coisa do gasto, a coisa do vitimismo, de vaidade. Isso é a questão da vaidade sexual. Se você não tem condição de perdoar internamente, não perdoe, com raiva, aquilo vai ser sumido. Tem uma hora que você vai falar, chega, passou, é o caso. Eu tô pegando o meu caso, que eu sou ariano, aquela questão de dar uma ódio, não dominava na hora, mas a gente consegue se renovar. Pode ser que você não consiga, tá? Hoje eu sei que a pessoa consiga sua anonimidade. Todo mundo odeia a pessoa. Todo mundo que vai me falar de mim pra mim. Nossa, mas essa pessoa que não tem. Aí eu conheci a pessoa já de uma certa idade, né? Assim, um pouco mais velha do que eu. Eu conheci a pessoa já bem adulta e eu acho que a pessoa se transformou muito, né? Evoluiu muito depois que conheceu. E tem no que pôde, não me arrependo nem um pouco.
é, virou uma divazinha de um meio, de uma panelinha. E do mesmo jeito que foi desfeito, né? Todo mundo começou a odiar porque vai aprontando, né? Só Deriana, né? Decisão certa foi no caminho. Seguiu, meu bem. Então não conseguia. E eu estava a mesma coisa com o genitor. Que boa. Nossa, porra. Não é que a pessoa na cabeça fala muito palavrão. Mas monta daquele bem baixo. E solta. Se liberta daquilo. Vai se libertando. Energia negativa, energia negativa. Negativo, negativo na matemática dá o quê? Né? Positivo. Vai positivo. Agora, positivo é ele. Não tem mais problema. Tá, positividade ali, não, tá, isso não pode, né? Calma. Né? Selecionando na fila de Anubis, né? Que vai se jogar as coisas na balança da vida. Isso um Deus do Egito. Muito bom pra mostrar as coisas do lado. Aquele filme é muito legal. É, fica seriando assim, os demônios caçando de greco, fica assim, calma, calma, estavam esmalhando beijinha de. Eu falei, tá boa ainda, até adicionaram mais uma fileta de demônio. Foi, eu noto, cara, calma, tranquiliza, demônio. Calma, né? Você olha para ele, só tem calma, a gente só tem a força, tem pacífico, não, mas também foda-se, foda-se, Oriana. Pensei sobre isso. Eu tô falando aí pra falange que tá fazendo parte desse congá. Eu queria aproveitar e pedir pra Porcetu vir aqui e cruzar esses duas lembrancinhas que eu tenho aqui. Aproveitar o congá aqui preparado que tá. Já acender aqui mais nossa, muito triste. Essa luz. E cruzar aqui, tá aqui, Hilário, galera aí, Hilário é mais parte da coisa, o guardião, mas cruzar, o guardião vem aqui cruzar, que é a sua celebração que eu tenho que dar para amigas da paróquia, senhores. E você leva isso no tempo e cruza, né? Não, pô, aí não é ético, né? Você fazer isso. A pessoa tem outra fé, né? Não é iniciada, não tem. Não vou levar para um plano que viveram um dos últimos anos dele, através de uma mediunidade forte. Se colocar energia talvez na casa da pessoa, a pessoa não vai. Totalmente, a pessoa quer fazer o bem, mas de repente a pessoa que tem a, a paridade ali vibracional acaba levando da cacetada da pessoa. Né? Parece que ela fazendo medida, porque não é ético mesmo, né? Vai dar um presente, tá cruzado por um. Não. Eu não já teve muita coisa expectante, não, porque são duas corujinhas, sabe? Uma lembrancinha mesmo só. São as pessoas que aniversariaram, senhoras companheiras de paróquia. Hoje levou levou uma porrada de um cara típico, que é o personagem que o pai, o padre. Levou uma porrada da cara que foi parar no hospital. Não fez a missa hoje, provavelmente vai fazer amanhã até levar uma coisa pra ele. É o mundo, né, gente? Os extremos, a revolta, enfim. Segura, padre. É... Cadê? Não, ali. Calma. Vamos lá. Aqui, desse lado pra cá. Enfim. Tenha paciência consigo, tá? Faz esse projeto de Saturno. Esse tempo, gente, vai demorar aí do ano passado, conta 36 anos pra frente. Eu falei que era no início, eu estava ligado, né? Eu sabia que era início no ano passado, né? Conclusão possível, né? Apesar que falo nos vídeos anteriores. Saturno ele cobra tempo, né? O tempo é importante. Vocês vão sentir essa necessidade. Como importante o tempo?
Sente que você está aqui, sente que você está fazendo, será que está fazendo o que você gosta, você sente que está disposto aí para você. Eu gastei muito tempo com coisas de política e com pessoas, com sonhos, querendo impor a minha visão ao mundo e doutrinando, falando sobre isso, sobre aquilo, olha a exaustão. E percebi, então, que não, pra mim, galera, tem uma galera aí no filme, tem uma coisa que é sectária no Brasil, é a chamada esquerda política. A esquerda espiritual jamais. Por exemplo, essa da minha amiga é um exemplo. Ela foi amparada, porque é isso, tamo junto, meu bem. Se você aprontar, você vai ter que usar o criador. Tá bom, é nós, esquerda. É isso, nós guardiões somos assim, faz parte da turma, brota, meu bem. Se você aprontar, não é com a gente. É algo que eu não abro mão, gente. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no fio do bigode, sou muito aproveitado por isso. Eu tenho um extremo princípio, né? Se você me conta uma coisa sua, eu vou acreditar e vou depositar aqui. Porque você tá mentindo, é problema seu. E arianos são feitos trouxa muito facilmente por conta disso, porque eles se comportam assim, são extremamente sinceros. E aí, italiano, depois dá um ré no vídeo. Você mesmo é um exemplo de que se coxinhou e me usava como exemplo que eu defendi os Estados Unidos. Por quê? Agora eu vou falar, vamos casa de ferreiro espeto de pau. Deixa eu tomar. Eu nasci nesse país, né? Sofri bullying e tal. Fui uma pessoas apaixonado por uma coisa que eu gostava, mas não foi qual é o futebol. Eu lembro da Copa de 90, quando o Brasil foi classificado pela Argentina, por exemplo, com forte memória foda, na época do Maradona. Tive um prêmio que nasci naquela época, ficava lá em casa, o Diego, filho do meu primo Assis, agora tá mora aqui com ele. Eu lembro muito dessa época. É, então eu via um fanismo sem sentido, porque ao mesmo tempo eu viajava o Brasil, eu via a miséria no sentido mais doído que existia, que é a fome, a gente querendo que minha mãe comprar filho, prostituição infantil e miséria mais profunda que você pode imaginar no interiorzão do Brasil, né? E eu, numa situação sempre confortável perante aquelas pessoas, né? Isso faz a gente ficar parando para pensar, né? Então eu falava que esse Brasil, quando eu discutia com os amigos, falava dos Estados Unidos e tal, porque é o que eu tinha de notícias, né? E valores sociais. E depois você tem contato com os iluministas, sabe que os iluministas fizeram a cabeça do que chamavam de um pai que hoje pense por Estados Unidos, né? Os ideais neoliberais e tudo mais. Mas eu, como já tinha passado depois dessa fase, depois eu passei por outra fase, que é o socialismo, seja ele utópico, pragmático, hegeliano e coisas de, né, falar aqui que é um assunto chato. Isso eu recentemente coloquei uma foto minha no computador, meu primeiro computador, com bandeirinhas dos Estados Unidos, que era a bandeirinha que eu tinha ganhado e tudo. Eu pagava um pau, porque era lógico que eu pagava um pau, né? Era natural também. E o Brasil precisava de autocrítica mesmo. E hoje o brasileiro está com isso. Parei para pensar. Depois eles chegam, será que no outro passo? Eu tenho um próximo passo depois disso, tá? Tem você valorizar aqui. E depois eu vou valorizar o que é meu. Né? Ter consciência do lado humano. E mesmo aquelas pessoas que me humilhavam, me faziam me sentir inferior. Supostamente até então, porque eu não era praticante. Eu não era um gay praticante. Mas eu só que zoavam comigo.
mesmo sendo compatriotas, né, patrícios, e eles têm sua importância. Não foi então que eu adentrei mais profundamente no meu livro Escrita Morta, é o livro que eu trago a tatuagem nas pernas, mesmo depois de ter me espiritualizado. Que é a ideologia alemã de Marx e Engels, primeiro livro escrito a quatro mãos deles. Fazer uma crítica muito profunda do que vai o hegelianismo purista, né? Da crítica da razão pura e tudo mais, falando só, os filósofos ficavam só no intangível, e Marx traz o socialismo pragmático. E como fez diferença na minha vida, que eu mesmo espiritualizado, tatuei na minha perna da porra do livro. Livros esses que faziam parte de uma coleção que minha mãe, nos seus ímpetos de loucura, tirando os livros de direito que meu pai ia comprar cada um da faculdade, todos os outros ela queimou e jogou fora. Na verdade, toda a coleção tinha porque as paredes, as revistas, vários. E foi ele que ela via as capas, ela tinha medo. A coleção do Martins Claret, eu tinha uma coleção gigantesca, né? Só os clássicos, Círculo das Leis, Montesquieu, clássicos, né? Que já postou com o social e vários que ia colecionando aqueles livros. Que eu achava ótimo, porque se falava assim na minha faculdade de estudantes que na USP, se encontrasse com o livro da Martins Claret, você era uma pessoa impare ali na faculdade. Tudo da porra, né? Porque super bem traduzidos livros, num preço muito bacana, era só uma questão de preconceito classista, né? Você tinha aquela versão, quer dizer que você não podia pagar por uma versão capa dura, uma versão com algum outro tradutor que cobrou mais caro, tá? E com português menos acessível. Porra, né? Mesmo coisa que eu vou refazer, eu tenho até medo de chegar perto do meu livro, porque aprendeu. Eu sou aficionado por livros, né? Eu gosto muito, e inclusive um assunto que está em alta, um assunto também da Casa de Câncer, canceriano, chama-se Retrato do Descolonizador. Não decolonizadores. E fala sobre essa questão colonial, que aí é o próximo assunto que eu vou tratar. Só 2 segundos que eu preciso fazer um xixi. Renato, ok, eu tenho um perdão para pedir, depois eu vou mandar uma mensagem que eu trouxe o fone. E eu vou aproveitar e vou usar. Eu esqueci. E daí depois eu trago. Volta. Do Sonegata. Ah, Estágio de Saturno, Vitor Buralina. Voltamos. Que é o assunto que eu queria tratar, que é o que tá com foguinho. Aí vocês aí do Reino da Dinamarca podem ficar tranquilo, que aí o limite do perdão, né? Isso é assunto que eu tratei antes, né? Se você não consegue perdoar, não perdoe. Existe o limite, como eu falei, Yeshua falou, você não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7, mas tem um limite. Você não, só quem consegue perdoar infinitamente é o Criador. A gente consegue. Tem essa vaidade de achar que você consegue perdoar tudo e se mostrar santinho para certas coisas que você não perdoou. Tá? Seja sempre a verdade é sempre libertadora. Você sempre vive com verdade própria, sobretudo,
você tem o reino de Deus nas suas mãos, tá? Nas suas mãos. Você viver essa própria verdade. Se você não gosta de uma pessoa, você não conviva com ela. Ou conviva, ou deixe claro que você não está gostando. Um exemplo. Você não consegue perdoar, não perdoe. Tenha paciência, peça. Né? Se você tem alguma intangibilidade, ou onerismo que seja, você peça que você vai ter. Né? Pelo menos tente, né? Vá no caminho. Cuidado com essa vaidade. É o que eu tenho que trazer para cada dica, que vai ser muito sério. Tá? E o que eu vou dizer isso que eu vou puxar o assunto aqui? Teve um dia que eu fiz um vídeo que eu acabei apagando, o de hoje não vai ser o caso. Tá tendo aí a questão do aborto, né? A questão do aborto, porque na Argentina isso foi legalizado. Nosso vizinho, pouco tempo isso também vai chegar no Brasil, vai. A igreja criou um dogma a respeito disso. Eu posso falar com toda a propriedade, porque guardião exatamente desencarne, revive, regressa. Então, já falei várias vezes. Eu vou pegar, aqui você tem o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Se você quer saber como se criou-se a Bíblia, vá a procurar e saber. Eu sou Wikipédia em Google. Mas eu vou dar uma rápida explicação sobre o Novo Testamento que eu já fiz aqui. Tem a Bíblia, né? A parte antiga que é a Torá. Para os católicos, tem algumas partes a mais de uns livros e poucos livros a mais, porque eram os judeus da doutrina de Essen, porque Jesus era um essênio, Essen era um companheiro daquele que foi para o céu sem morrer. Estou falando de Enoque, Metatron, tá? Era um companheiro de Metatron e ele viu essa coisa e deixou o livro de sabedoria e o Eclesiástico, que compõem o Antigo Testamento para aquele pessoal. Quando Lutero fez a reforma, o farisaísmo, né, estava tomando conta do cristianismo naquela época, os bárbaros, isso estou falando tonação, tá, gente? E se fechou-se acordos entre os guardiões de permanência e fechar certos valores, permaneceu-se o Novo Testamento do mesmo jeito que é. Está aqui, está em todas as Bíblias de todos os crentes. Isso daqui era aqueles missionários americanos que entregavam na porta das escolas. Está aqui minha assinatura de 1997. Eu desenhava palhacinhos, uma questão que um dia eu vou até falar sobre essas questões de palhaço. E lia isso, o que o povo desenhava. E são 4 testemunhos de 4 pessoas, duas que conviveram então com Cristo. O Cristo em si, até onde tem notícia, não deixou nada escrito. E o resto tem o livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito por um mesmo evangelista, que é o Lucas, e você tem as cartas de Paulo. Paulo, ele também não conviveu com Cristo, ele teve uma visão, ele era um judeu farisaico, guarda do fariseu, dos sacerdotes fariseus, ele caçava cristãos. E ele teve a visão, ficou cego, né? Uma coisa como Hitler aconteceu. E teve a visão depois, e você chegou a Pedro, e começou suas odisseias, né? As aventurinhas que ele conta nas cartas. Ele não tinha noção que aquilo viraria dogmas. Então ele ele fala muitas coisas anticristãs, satânicas. Paulo faz dentro disso daqui. Porque se você for pegar o que Cristo fala com o que ele fala, não casa. Simplesmente isso. Não fecha a lógica, porra. Entendeu? Então, como exemplo,
Aí ele se salva. É para isso que a gente vai, porque a pessoa tem que ler e tem que parar para poder refletir. Se a pessoa ganhar a autonomia aqui nas outras igrejas da cristandade, tem o poder de interpretar como quiser isso daqui, coisa que na Igreja Católica não é. Depende do que o Papa fala. Os católicos eles não têm essa liberdade. Pode ler, pode meditar, mas os valores é o que o Papa está falando. Tá? Por isso que quando o Papa deu para nós, viadinhos, e que pensa do jeito que você quiser, sobre o que quiser, eu passei a comungar na igreja. Entenderam? Então, aí tem Coríntios 13, certo? É uma carta que ele estava mandando para os coríntios, por isso que tem até um time chamado Corinthians, que o Corinto é ali na região da Grécia, uma região que tem homossexualizada. Os coríntios não têm nem noção disso. Ele estava escrevendo para os coríntios e região helênica, né? E para a igreja de lá. E o seu capítulo 13 está sempre verdinho, vocês podem ver, cheio de coraçõezinhos. Porque é a letra que o Renato pegou e escreveu Monte Castelo. Monte Castelo foi a batalha que o Brasil fez lá na Segunda Guerra, o exército brasileiro fez quando a cobra fumou. Essa faz parte da insígnia do exército brasileiro, que falavam que oi, Jason, se você me entender, você vai estar. Pratique português. Press the Portuguese, man. Congratulations for your home. I'm very happy for you. I'm gonna visit you there. Right? Pratica aí o português que eu just, when I asked you when I was about Portuguese, you just had me using the word. Getting Portuguese, trying to understand me, get me. I think you do. No Coríntios 13, a música Monte Castelo, né? Ainda que eu falasse, se você não sabe, compre o CD. Se você acha procurar no YouTube, filho do Nato, você não deixa a música calar. Compre no Spotify. Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos... Sem amor eu nada seria. Vou ler aqui um pouquinho. Ainda que falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa como sino que tinha, ou seja, uma coisa que não tem valor. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, aquela fé de Maomé, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna e todo o sustento para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Questão da vaidade, né? Isso o Paulo tá falando, tá, gente? Foi o mesmo que fala absurdos depois. Você vê. Por isso que pensa nisso. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. A questão que eu estava falando da verdade cabe à pessoa, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, e a questão do Hawking, né, e toda a briga entre a filosofia quase isso, né, a física newtoniana e depois que Einstein viu que revolucionou a porra toda, mas Hawking abriu um dia eu faço live sobre. Ciência desaparecerá. Aí ele tenta explicar uma coisa sobre a visão humana, né, no sentido humano. Porque em parte profetizamos,
em parte conhecemos. Ao contrário, está escrito a gente aqui, eu falo de cabeça. Quando eu era menino, eu falava como um menino, eu sentia como um menino, quer dizer, a evolução. A pessoa não está evoluída, não está capaz ainda de entender o amor. Discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, se amadureceu e compreendeu. Só um segundo. Até acabou, né? Se demorou para ouvir isso, demônio. Porque agora vemos por um espelho o enigma. Ou seja, você não está vendo de cara a cara, né? Você está vendo por um espelho, você está vendo um reflexo. Porque você só é capaz disso. Você ainda não evoluiu o tanto necessário para poder compreender e viver esse amor. Mas então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Ou seja, esperança nisso, né? Que vai conhecer a face do perfeito. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, a questão, o grande tripé, né? Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Mas o maior destes é o amor. Com isso, eu acabo com toda a tese dele que ele vai falar lá, que a mulher tem que se ajoelhar perante o homem, que eles estão condenados ao fogo do inferno, os adivinhos e toda aquela porcarialhada que ele fala aqui em Romanos, que ele tenta ajeitar Roma. Ele era uma pessoa bem problemática, era um judeu. Cuidado, né? Isso, eles, eu estou pegando parte dele. Se você for pegar a parte que Jesus fala as coisas, não tem nada falando sobre sexualidade. Nada. Condenando ninguém, só falando que se você fala que chama sermão de louco, cuidado com o seu fogo do inferno. A única hora, viu? E quando ele fala que o casamento é indissolúvel, não é que é o casamento é o amor. O que desune que é o amor, o homem não separa. Se ele quisesse dizer que o casamento é indissolúvel e as pessoas se separam, então ele estava errado, ué. As pessoas não separam. Ele veio numa época em que as mulheres eram jogadas ao vento, como ainda fazem alguns países. E ele veio para poder combater isso, né? As pessoas se comprometer com o sexo frágil, né? A questão da mulher ainda, olha aí, que aconteceu na Copa. Tem pessoas que se posicionam a favor daquilo. Ainda está um desrespeito muito grande a questão feminina ainda, a questão de gênero, né? Ele veio para falar que não, mas é que ele quis dizer que o homem, quando foi indagado pelo fariseu, para poder sempre pegar a armadilha, né? Para pegar o coitado do judeu, e depois pegar. E ele então respondeu: o que Deus une, o homem não separa. E é fato, quando duas pessoas estão unidas pelo amor, não vai ninguém separar. Se você vai colocar um, matar o outro, não vai ficar pensando no outro, vai ficar junto. Se você prender um lugar, outro lugar, vai ficar um pensando no outro, eles vão fazer conexão. Se você colocar, fazer um outro casal, vocês não vão conseguir separar nunca das pessoas que se amam. Entendeu? É isso. E é o que eu quero dizer. Depois disso, teve uma pessoa que se criou entre frades, da ordem mais ou menos beneditina, em torno de 5 séculos depois que Cristo nasceu, 5 ou 6 séculos, né? Com certeza lá. E essa pessoa teria então recebido dos anjos, principalmente o Gabriel, uma nova mensagem final. Trata-se do nobre Alcorão. E eu quero falar uma coisa aqui para você, aqui do Ocidente, parar um pouco e respeitar a cultura deles. Tem feminismo, que é onde eu já passei por toda a groselha. Eu fazia parte. A Juju, se você não sabe quem é, aquela que falou sobre relacionamento abusivo, ficou famosa. Eu comecei. Eu tenho esse negócio. Quando começo a dar atenção numa coisa, a coisa explode. Lá quando a Juju não era conhecida de nada,
E eu fazia parte de uma comunidade e eu usei a palavra mulato, porque estava a discussão de que você, se você não tem, que tem muito no perfis gays, né? No, o curto gordo, gays, efeminados, negros e tal. Se a pessoa não curte sexualmente, o que você vai poder fazer? Você vai fazer a pessoa ficar de pau duro por uma coisa que ela não quer? Não tem como. Eu mesmo falei, eu gosto de mulato. Na hora que eu falei mulato, vi uma pessoa e caiu em cima, mulato veio de mula, e veio todo mundo em cima de mim. Aí eu falei, gente, calma, calma. Eu vou dar um exemplo. Talvez você não saiba, mas aqui fala mais de Jesus do que eu vi a maioria dos pastores falarem. Pois é. Você já ouviu falar que Jesus teria é, feito um passarinho de barro e soprado nele e deu dado vida a ele? Já tinha ouvido falar desse milagre de Jesus? Não. Não, o Corão fala. É, pois é. Tem uma Shura, que é uma. Os capítulos do Alcorão são Shuras, né? E as Shuratas são uma espécie de versículos, né? E tem uma Shura do Alcorão dedicada a só Maria. A Shura de Maria. Shura de Maria, tá aqui. Mãe de Jesus. Ele sempre fala, quando fala de Jesus no Alcorão, é Jesus, filho de Maria. E aí, você vai fazer o quê? Ele não tem Jesus como o Filho único de Deus. Ele fala que Jesus é um grande mensageiro de Deus. E ele honra o tempo inteiro Jesus no Corão. E fala mais de Jesus, eu estou falando sério, de que todos os pastores que eu falo na minha vida. Mohammed, né? Tem algo que tá errado, né? No reino da Dinamarca aqui. Lá aqui, não lá quando. E é uma coisa interessante, né, cara? Que quando a gente para pegar certas coisas, a gente para de ter certos preconceitos. Aqui, por exemplo, se disseram a Jesus, filho de Maria, se eu puder ver se eles disseram uma mesa provida, né? Jesus, filho de Maria, a Shura está aqui também. Ó, quando ela dirá, ó Jesus, filho de Maria, lembra-te da minha graça para contigo e para com a tua mãe, quando eu te aparei com o Espírito Sagrado. Falaste aos homens, quando ainda no berço e na maturidade. E ele fala várias coisas que não está no escrito na Torá, nem que os anjos teriam dito para ele. Vários aventurinhas de Moisés, de Jonas, de várias coisas. Não tem ordem nenhuma aqui. Aqui como se fosse uma ópera, né? O Alcorão. É diferente da Bíblia. É, quando ele fala de Moisés, ele fala em um outro contexto. É interessante. Não é virando um islâmico, não, nem perto disso. Mas é que é interessante. E, e quando te ensinei a escritura e a sabedoria do Torá e o Evangelho, e quando criaste do barro a figura igual a pássaro com a minha permissão, e nela sopraste e ela se tornou um pássaro com minha permissão. Ou seja, milagre da porra, né? Aqui quem pode fazer isso? Não tem uso, né? Criar uma coisa do barro e da vida. Né? Fica a pergunta aí pra Mohamed. Mas ele fala que isso daí é. Aí vem a questão filosófica da unicidade, tudo. Mas só para poder parar e você pensar aí nesse assunto. No momento nenhum, vou aqui para tocar de novo. Quando você tá lá no Austrália, aí algo te fala assim, ai meu Deus, eu tenho. Você é uma pessoa que você não tem ainda liberdade acima de si. Você tá com a energia contrária, então você precisa de amparo, né? Do auto-arcanato. Você não avisa de nada, você tá lá, de boa, fazendo o que você quiser, e você sente como se fosse a sensação que você fosse morrer. Porque realmente você vai morrer o tempo pra eternidade, porque você vai reencarnar. Aí você retoma a consciência e fala, tem que ir. E tem um projeto ali. Já houve uma concepção, já houve uma espécie de contrato entre duas pessoas. E você vai sendo perturbado, entra num estado de letargia,
Uma coisa, se você assistir 2001 Odisseia no Espaço, você vai ter mais ou menos a noção de experiência que é isso e vai nascer. Pois bem, a gente está numa época onde a humanidade está sendo dizimada. A gente está numa época em que a humanidade deu um salto quantitativo gigantesco. Do século XIX para o século XXI, que é o nosso, de 500 milhões e pouco, indo para 1 bilhão, a gente está em 8. Uhum. Se não parar, das duas uma. Aí vem a questão do Thanos, né? Ou isso daqui não vai suportar. Até essa forma velha aqui de se pensar, que tem até com a cártula portuguesa do século XVII. Nem nada, gente. Ou seja, a questão do aborto, a questão da vida, não é assim que vocês pensam, tá? Um embrião é uma vida? É um projeto de encarnação humana. Um projeto. Fez parte do projeto a concepção. Mas naquele momento, a mulher não deixou de ser dona do seu próprio corpo. O corpo te pertence. A vida te pertence. A vida é sua. Ninguém é obrigado a nada. Você acredita? É uma coisa que. Quem conhece o Criador sabe que essa é uma das primeiras coisas mais. Ninguém é obrigado a nada, meu bem. Tem que amar a Deus. Cacete, você enfia esse amor falso aí no seu rabo, meu bem. Vem amar quando for verdadeiro. Quando for verdadeiro, você tem que ter raiva do Criador. Eu odeio muito, porque coisa. Você pode gostar de coisas fakes, mas eu acho que o Criador não gosta, não. Ele gosta de amor verdadeiro. Como eu, a maioria das pessoas que tem um pouco de sanidade. Eu não quero amores falsos na minha vida. O Criador também não. Né? Tem que um cacete. Esse amor falso bem no meio do rabo. Tá? Tô falando, dando essa força aí no Flávio do Criador, porque tem uma coisa que eu vou passar os próximos, não sei até quando, mas estou convivendo cotidianamente com a pessoa. Quando fui ver, era quadrinho aquário. Na regência onde ele tá agora, imagina. Eu falei, tá, cabra, eu só faço coisa dele. Obrigado, né? Claro. Mas não tenho procuração nenhuma do criador pra falar isso, mas é uma coisa óbvia, né, gente? É, é isso que eu tenho pra dizer. Ninguém é dono do corpo de ninguém. Nenhuma raça é assim superior à outra. Somos todos importantes. Se é uma pessoa que nascer na Terra, você tá aí no astral, você fala, mas eu quero ver de todo jeito, tô pronto para. Já quer, para e pensa, viu? Meu demônio. Aqui na casa de câncer. Para e pensa aí, você tá pronto para tudo isso, pra não ter um pai, ter uma mãe, isso aqui. Olha o orgulho aí, do jeito. Para e pensa isso mesmo que você quer, sabe? As coisas estão mudando, certas coisas não vão andar para trás. Não vão. Certas coisas que não vão. Não vão. Não vai. Simplesmente não vai. Eu não vou voltar para o armário. A mulher não vai voltar para cozinhar aquela coisa que a Pink falou. E nem alguém pra, o nego para cesar. Não vamos. Hum, Lide com isso.
A sexualidade agora não é mais uma ameaça de morte. Você não está seguro em si, bebê? Dá, doe o seu tempo para você. Porque você está precisando. Está querendo tomar conta do soque. Porque tá sobrando aí, né, meu bem? Será que tá? Tenho quase certeza que não. Né? A todo mundo que quer dominar corpo alheio, sobrepor, esquecer da humildade que nos é dada por graça. Tá? Aí eu coloquei que aborto é ovo de galinha. Porque é. Você, nem todo ovo você não tem como. Tirando o vegano de lado, tá, gente? E outra pausa para finalizar o vídeo. Guerra Atlântica. Lemúria. Um dos grandes motivos que eles odiavam Lemúria é porque os lemurianos eram carnívoros. Esse fim de semana eu vou fazer. Porque tinha algumas coisas parecidas com isso daqui, por isso que eu sou louco por isso. Dinossauros. É, os lemurianos, eles viviam a própria verdade, eles comiam carne sim, não tinha problema nenhum. Os atlantes não. Eles nem tinham pavor. Era um dos motivos. Aí veio aquele livrinho que eu tava agora na mão aqui. E o sujeito falou: mais de veneno que sai do que o que entra. Tem o lance de Pedro receber tudo aqui, não toda a mesa e tal. Eu não como coisa impura, né? Porco, sei lá. Aí veio o Espírito e fala: não amaldiçoe aquilo que eu santifiquei. Aí você tem lá o ovo. Você sabe se a galinha e o galo alguma coisa antes aquele ovo é fecundado? Você não sabe. A maioria depende da granja, né? Tem questão de gosto e tal. Não sabe. Você pega, quebra aquele ovo, come normalmente. Aqui não, pintinho? Não é. Não é um pintinho. Não fez nem a primeira meiose ainda, né? Mitose, desculpa. Meiose é se fosse células de gametas, né? Fez nem a primeira mitose. Se dividiu em dois. Não é. É um potencial, tá? Você ganhou na loteria, você tem um bilhete, que é o que vale milhões. Só tem um bilhete, você não tem o dinheiro ainda. Você já é bilionário? Não, você tem um potencial forte para ser. Mesma coisa, você não é, você não tem. E não tem a vida aqui, tá? Só para exaurir um campo astral, se você está me vendo isso, eu tenho posição contrária a mim, sinta-se à vontade, meu bem. Não tem vaidade nenhuma de mudar sua posição. Mas é só para na casa de essa galerinha aqui que gosta de fogo. Mas são os dragõezinhos que gostam. Esse daqui tá com os de diafragma. Essa galerinha aqui, saber, tá? Daí, para aí, pensar. Tá, demônio? E é isso, gente, tá? Lembre-se sempre que a gente está sobre essa regência aqui. Eu não vou mais ficar tratando sobre a questão do Saturno. Dá preguiça, tá? Um bom fim de semana a todos. Uma boa vibe do escorpião. Vamos ficar aí até domingo. Aproveita. Gratos. Doraia. Fé e esperança sempre. Até a próxima.